Silvio Santos dá balão na Rede Globo e acerta com a Comebol. Pires da Mota vai realmente para a Turquia, acertou com o time turco. E Flamengo faz os últimos ajustes para o Fla-Flu. Esses são os temas da Rapidinha de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Zona Rubro-Negra. Essa é a Rapidinha, nosso programa de notícias diário, em todas as manhãs, a partir das 8 horas da manhã. Meu nome é Ricardo Perrota, e se você não conhece o Zona Rubro-Negra, se inscreva aqui no canal. Acione aí as notificações para sempre estar por dentro de todos os programas, né? Às 8, como já falei, a Rapidinha. Às 21, a conhecida Live Zona, nosso programa de análise e comentários sobre as principais notícias do Mengão. E todos os dias que tem anteriores às rodadas do Brasileirão, o Zona de Apostas, através do nosso parceiro camisa9bet.com. A gente faz um programa para ensinar você a fazer as suas apostas sobre os jogos do Brasileirão e até jogos internacionais, para poder aumentar sua renda aí, ganhar uma graninha com isso. Sempre lembrando, usando o cupom do Zona Rubro-Negra, você já entra no camisa9bet.com, você faz o seu cadastro e já ganha um bônus para poder fazer essas apostas lá e crescer a sua renda. Muito bem, senhores, hoje notícias importantes, vamos passar elas aqui rapidinho, né? É o nome do programa. Pois é, Silvio Santos vem aí, meus senhores. Lá. O SBT parece estar muito próximo de acertar contrato com a Comebol para a transmissão da Libertadores até 2022. A gente sabe que a Globo acabou optando pela rescisão por conta da crise econômica, né, em decorrência da pandemia. Chegou a fazer algumas negociações em que ofereceu 30 milhões, depois 45 milhões ao ano a Comebol, que foi rejeitado. E até chegou, se não me engano, próximos aos 60 milhões, que é praticamente o valor que a Comebol cobra para os direitos de transmissão da Libertadores. Mesmo assim, por conta de uma série de fatores que a gente vai falar aqui, a Comebol rejeitou. E a Comebol continuou as negociações com as TVs abertas, a gente sabe das negociações que rolaram com a Rede TV, as sondagens com a própria Record, e aí o SBT parece que o namoro, a paquera virou namoro, né? No caso, parece que realmente os valores são em sigilo, mas devem ser aí, se não de 60 milhões ao ano, um pouquinho mais, ou enfim, ou muito próximo disso, assim como era da Globo, mas tem algumas diferenças. Por exemplo, que a gente acaba descobrindo depois, né, com as notícias que saem, que é a questão seguinte: a Comebol tinha uma série de dificuldades apontadas com relação ao trabalho junto à Globo. A Globo era muito dura em suas negociações. Uma das coisas que desapontava, inclusive, a Comebol era que a Globo exigia que os parceiros comerciais da Comebol não tivessem destaque, ou melhor, nem aparecessem nas transmissões na Rede Globo. Ou ela evitava que esses patrocinadores comerciais tivessem exposição nas transmissões da mesma. Literalmente a gente pensar assim, caramba, mas por que tamanho problema? A Globo realmente tem muita dificuldade. Se vocês não sabem, ou de repente sabem, mas é só para recordar, a Globo faz o mesmo até no Campeonato Brasileiro, faz o mesmo inclusive na Fórmula 1. Ela não fala, tem times e tem escuderias da Fórmula 1 que possuem nome de patrocinadores, todo mundo sabe, um bem conhecido, o nome da Red Bull, né? No caso do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino. No caso da Fórmula 1, a RBR, o Red Bull Racing, né? A mesma não fala, não menciona o nome. Isso é um desrespeito a quem contratou o direito de transmissão e, claro, ao telespectador, que vai ficar, na realidade, não é que vai ficar sabendo o nome errado, mas, de certa maneira, está sendo omitido todo o investimento que foi feito naquele clube, naquela escuderia, por exemplo, está sendo omitido para o telespectador, e a marca que investe com relação a isso está sendo prejudicada, sem dúvida alguma, perdendo visibilidade, engajamento, relevância, né? E por aí vai. Então, assim, coisas desse tipo, literalmente, já deixava a Comebol bem pé da vida. A outra coisa também é a reação da Globo a
questão da Conmebol não aceitar mais negociar com a mesma. A Globo já deixou claro que nos próximos 2 jogos da Libertadores, ou seja, na semana que vem, a gente já deve ter aí os jogos começando de novo da Libertadores, não enviará repórteres, não fará nenhum tipo de cobertura. Fará uma cobertura daqui do Brasil. Se vocês olharem também na grade de programação da própria emissora, não aparece mais, ou aparece muito pouco, notícias sobre a competição internacional. Pois parece aquela relação que terminou e que o namorado ou a namorada está bastante chateado um com o outro, né? Enfim, é literalmente de se lamentar que se chegue ao fim dessa maneira a relação da Conmebol com a Globo, né? Outra coisa, a questão da TV fechada ainda continua em negociação, embora, né, os canais Disney, e aí a gente, obviamente, está falando da Fox, em questão. Será que a Disney, de repente, mudaria para a ESPN? Não sei. Acho que não, né? Deverão continuar, principalmente na próxima rodada, passando os jogos da Libertadores, assim como o Facebook. A gente sabe que o jogo do Flamengo contra o Independente Del Valle passará na Fox e o outro jogo contra o Júnior Barranquilla será com transmissão no Facebook. A ideia é que os outros jogos, já os jogos seguintes, o SBT já assuma na TV aberta, para nossa alegria, né? Enfim, são notícias muito importantes, muito boas, né? Que dão um ar sobre o futuro do futebol no Brasil. A gente já sabe que a TV Globo reincidiu com relação ao Campeonato Carioca, a Libertadores, algumas outras competições e até algumas outros esportes também, né? Eu falei ontem na livezona isso com o Rodrigo Bigode, que a minha preocupação está muito grande também no fim do Brasileiro de 2021 ou até de 2022. Será que a Globo também não vai puxar o tapete e reincidir, abandonando de vez o esporte nacional, de repente reincidindo com os outros contratos regionais também, dando oportunidade, inclusive, do mercado reagir sobre isso e dar uma nova cara para o futuro do futebol brasileiro? Pode acontecer, né? A gente sabe que a Globo foi grande parceira dos clubes nacionais, grande parceira das competições nacionais durante muitos e muitos anos. A gente sabe do grau de importância da TV Globo nisso tudo, mas a gente sabe também dos vícios e dos equívocos que foram tomados. Então, talvez no futuro, quem sabe, esse possa até ser melhor, pode ser mais bem administrado, pode ser bem mais divulgado, né? Comercializado, principalmente, por outras emissoras. O importante os clubes precisam estar administrativamente bem trabalhados, o que é uma realidade muito longe do que a gente vive atualmente. São poucos clubes, graças a Deus o nosso Mengão está assim, mas principalmente também para poder trabalhar esse pacote do futebol brasileiro. Vamos ver, qual é a sua opinião sobre isso? Deixem aí seus comentários todos, claro, sobre a chegada do SBT e também sobre a questão do futuro do futebol brasileiro, quem sabe não estar mais ligado à Globo. Como é que vocês veem isso? Sempre lembrando, gente, o Globo não está falindo, tá? Está longe disso. Uma outra coisa só que eu estava querendo lembrar, com a grade de programação, e realmente, eu acho que o SBT já está fechado com a Conmebol, mas vamos lá. Com os jogos da Libertadores, a Globo, para vocês terem ideia, ela optou para todo jogo da Libertadores passar na Globo, jogo do Corinthians. Em São Paulo, a gente sabe que vai ter a relevância do Corinthians, como sempre, é uma grande torcida, a gente tem que te respeitar. Agora, é importante lembrar que, nacionalmente, vai ser um tapa na cara, né? Porque o SBT tem essa abrangência. Mas vamos lá. Vamos para a segunda notícia, que também é importante. Deixar os comentários aí para vocês. Vamos continuar essa manhã aí de 8 de setembro, pós-feriado, tudo voltando, vamos com tudo. Pires fechou com o time turco, tudo certo já. Até o dia 31 de maio de 2021, o seu empresário Isidoro Gimenez deixou claro que Pires da Mota já está de passagem marcada, comprada, com destino à Turquia, ao time que eu vou passar aqui para eles mais uma vez, só para. Vamos ver se vocês ouvem aí daí, ó. Isso, Gengerblig. Eu não consigo falar esse nome, é muito difícil. Lá da Turquia. O Flamengo, como falado, desculpa, nas últimas 2 livezonas e também na rapidinha de ontem, vai economizar por volta de 2,5 milhões de reais em salários, né? E tem o passe pré-fixado no contrato, caso o time turco queira optar pela compra do volante ao fim do empréstimo
no valor de 22 milhões. Agora não adianta, Silvio Santos não sai da cabeça, não tem jeito. 22 milhões de reais, sendo que, portanto, com o investimento do Flamengo de 25,8 milhões na compra de Pires da Mota em 2018, seria, de certa maneira, quase empatar, ou até, de certa maneira, empatar o valor investido, né, na venda do Pires da Mota. Vamos torcer para que isso tudo aconteça e que o Pires da Mota seja muito feliz nessa nova caminhada dele. Lembrando também que esse é o 7º jogador na época aí de pandemia que o Flamengo negocia. Vamos recordar aqui. Berrio, que foi para o Corfacan, do Emirados Árabes Unidos. O Vinícius Souza, do Vinição, para o Grupo City. Né? O Hugo Moura, que foi para o Curitiba. O Rafael Santos, que foi para o Apoel, do Chipre. O Lucas Silva, que foi para o Paços de Ferreira de Portugal. O Matheus Dantas, que foi para onde, cara? Ele foi para São Paulo, não foi? Foi para o Oeste. E o... É isso, É isso, pronto, fechou. Com o Pires é o 7º jogador. Sempre lembrando, ontem eu falei bastante sobre isso também na live zona com o Arthurzão e com o Rodrigo. A gente está na iminência de perder um jogador que tem um futuro, parece muito promissor, da base do Flamengo, chamado Daniel Cabral, volante. Já que o Pires está saindo, seria uma boa oportunidade do Flamengo, inclusive, trabalhar isso nos bastidores para que isso não aconteça, né? E, portanto, eu acho que ao longo dos dias, dos próximos dias, eu espero que Bruno Spiller e Marcos Braz tomem conta deste caso de Daniel Cabral, que é um volante muito promissor, ganhou tudo na categoria de base e já acho que está com 18 anos, pronto para fazer a transição profissional. Embora ele tenha mudado de empresário, tenha dispensado os empresários dele, agora parece que o pai dele está cuidando da carreira dele e está tentando oferecer para outros times. É hora de chamar esse pai. Senta aqui, pai, vamos conversar. O cara tem que ficar aqui. O Pires da Mota está saindo, já abre já o caminho para o menino continuar no Flamengo, fazer essa transição profissional. Tá bom, pai? É isso. Senhores, vamos para a próxima notícia também. Flamengo faz os últimos ajustes para o Fla-Flu. Pois é, ontem foi dia de folga no Ninho do Urubu. A gente sabe que o Bruno Henrique continuou fazendo tratamento, mas está fora do Fla-Flu, como eu já tinha adiantado ontem na Rapidinha e também na Live Zona de anteontem. O edema ósseo no joelho é algo sério, não tem jeito. Acho que o tratamento, tomara que para domingo, quem sabe ele possa voltar, mas eu já estou achando que vai demorar mais um pouquinho, porque ele vai precisar, obviamente, na volta, estar no mesmo nível físico e técnico do time. Ele já está, a gente já está botando aí, já está indo para a segunda semana fora, né, dos treinamentos com bola e com o grupo. E, obviamente, isso tem um preço. A gente sabe também que, obviamente, os goleiros, né, Diego Alves e César, continuam de quarentena. Pedro Rocha foi constatada aquela lesão na coxa dele, né, na posterior da coxa dele, e que é de grau 3, vai levar até pelo menos 10 de outubro para que ele retome os jogos. Então, provavelmente vai ser só contra o Vasco, lá no dia 10 de outubro. E a gente está aí desfalcado para o próximo jogo contra o Fluminense, que é um jogo importante pelo Brasileirão. Estamos a 3 pontos do líder internacional, embora com um número de jogos um pouco maior do que a maioria dos nossos adversários que estão ali na tabela. Estamos na disputa. O Flamengo vem de 3 vitórias consecutivas, o que é bom, vai criando ritmo, vai criando confiança, o trabalho de Domi começa a aparecer e a evoluir. Então, agora a pergunta que não quer calar. O que fará Domi para o próximo jogo? Que escalação? Será que teremos invenção? Como será o ataque rubro-negro? A gente já sabe. No gol teremos o Gabriel Batista, o Isla na lateral direita, né? Rodrigo Caio, provavelmente o Gustavo Henrique e Felipe Luiz. Na volância, aí já pode começar, né, as peças que a gente fica em dúvida. Será que continuará Arão e Gerson? Ou será que entrará Thiago Maia e Gerson? Ou será que Arão e Thiago Maia? Qual a sua aposta com relação à volância rubro-negra? No meio de campo, a gente tem... Quem será que vai jogar no meio de campo? A gente sabe que acho que o Arrascaeta deve ser o titular, né? O Everton Ribeiro também acho que vai ser titular desse time. Mas e aí? O comando do ataque? Sem Bruno Henrique, sem Pedro Rocha. Será Vitinho? Será Michael? Quem entrará? Né?
O Flamengo jogará, de repente, com 2 centroavantes, Pedro e Gabigol? É uma boa dúvida, né, senhores? Quem entrará no time rubro-negro? Deixem aí suas apostas com relação a qualquer peça. Acho que até na zaga a gente tem essa dúvida do Gustavo Henrique com o Léo Pereira. A gente também tem a dúvida, até na lateral esquerda, do Felipe Luiz com o René. Ele pode, de repente, botar o René, a gente não sabe. E também lembrando, João Lucas continua fora, tá? O substituto do Isla continua fora, ele ainda está no período de transição, de recuperação dele por conta da lesão que ele teve. Senhores, essas foram as notícias de hoje da Rapidinha. Não deixe de comentar aqui, dar o seu like, importante aqui para o canal, e a gente se vê às 21 horas, né? Às 21 horas, na Live Zona, aqui no Zona Rubro Negra. Um ótimo dia para vocês, uma ótima terça-feira, e até lá. Valeu!